Olá pessoal, professor Átila, disciplina de História. Vamos dar início ao nosso primeiro módulo, tá? O módulo que a gente vai falar das primeiras civilizações, dos primeiros tempos, das primeiras eras humanas na sociedade. Só uma coisinha aqui, ó, a história ela vai ser a ciência dos homens do tempo, como a gente viu no vídeo anterior. Então, vai ser muito comum a gente falar de humanos, certo? Não falaremos de primeiros tempos em relação à questão geográfica, né? Lá no início, Big Bang, essa coisa, porque isso não deixa mais para a geografia, porque eles têm conhecimentos mais aprofundados para falar disso. Nós falaremos das pessoas, para as pessoas, com as pessoas. Quem são essas pessoas, o que elas fizeram, como viviam, é aqui agora com a gente, ok? Então vamos dar início aqui ao primeiro módulo. No vídeo anterior, a gente deu uma pincelada qual seria esse objetivo da história, né? Que é aquela questão de você compreender o seu passado, entender o seu presente e pensar num futuro, né? Você chega num estágio da vida que você olha para trás e fala, não, eu já fiz muita coisa ruim, deixa eu fazer alguma coisa boa agora, para daqui 5, 10 anos eu colher frutos positivos. É a mesma coisa, só que num âmbito maior, né? A mesma coisa com a sociedade, com o planeta. Nós estudamos a história desse planeta, história humana, ok? Não história geográfica, para perceber as mudanças que aconteceram nesse passado recente, né, ou muito distante, entender esse presente para pensar um futuro mais interessante, mais plausível, mais aprofundado em níveis de conhecimento e criticidade, certo? E para isso, pessoas, nós usamos algumas ferramentas para fazer a história, para estudar essas pessoas, certo? O que são essas fontes históricas, né? Ou quais são essas fontes? Quais são essas ferramentas? O historiador ele vai usar um determinado grupo de documentos que há algum tempo atrás eram documentos escritos. Esses documentos são considerados fontes históricas. Por muito tempo foi considerado como fonte histórica somente o documento escrito, né? Seja ele em papiro, como na sociedade egípcia, seja escrita cuneiforme, em argila, como era feita com os povos da Mesopotâmia, seja o papel, como a gente tem hoje, ou seja aí como na tela do seu computador, tablet ou celular, que você está me assistindo. Num passado recente, né? Até o século XVIII, XIX, só fonte histórica escrita, só o que era documento escrito era considerado fonte histórica. Hoje, né, do século XIX para cá, perceberam-se que há várias fontes históricas, não há somente uma fonte, mas várias fontes. Que fontes são essas? Testemunhos orais, imagens, pinturas, gravuras, xilogravuras. Hoje em dia, os vídeos, né, os filmes, tudo isso é registro histórico, é fonte histórica. É ferramenta para o historiador trabalhar e analisar essas pessoas desses passados distantes ou recentes, certo? Além do que, os novos grupos sociais que vão sendo formados a partir do momento que a gente inclui novas perspectivas, né? Novas fontes históricas. Se eu pegar um documento escrito por um determinado segmento da sociedade, esse segmento vai ter um ponto de vista sobre o outro segmento da sociedade. Se eu pegar, por exemplo, analisar uma greve, se eu pegar um documento feito por patrões, o ponto de vista vai ser um. Se eu pegar o documento, ou uma imagem, ou um vídeo gravado, né, ou um panfleto, um jornal, alguma coisa feita pelo operariado, o ponto de vista vai ser outro, né? Então, é o que a gente chama de novos grupos sociais, novas fontes históricas, ok? É interessante saber isso porque quem define o que vai ser estudado e como vai ser estudado é a gente, é o próprio historiador, tá? Eu quero saber sobre o passado de determinada época, sobre determinado segmento. Vou usar uma determinada fonte histórica. Não, vamos usar outro segmento, vamos fazer comparações. E aí, qual lado vai estar certo, qual lado vai estar errado? Não tem essa de lado certo nem lado errado, tá? São opiniões diferentes que a gente contrapõe para entender melhor cada sociedade e cada época. Ok? Com o passar do tempo, essas novas fontes históricas vão possibilitando novas histórias, novos pontos de vista, novas análises, novos meios e maneiras de entender cada sociedade, certo? Então, hoje,
Antes você tinha um jeito de fazer história que era só analisar o documento escrito, até por conta do próprio saber mais enclausurado, mais fechado na Idade Média. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Hoje, com o passar do tempo, nessas novas fontes, essas novas metodologias, essas novas imagens, digamos assim, possibilitaram novas formas de a gente fazer a história. A história é feita a todo momento. A introdução dessa aula já é uma história, já ficou para trás. Então você está sempre fazendo a história. E estudando esses novos pontos de vista, essas novas formas de se fazer a história, a gente combate isso aqui, ó, etnocentrismo. Professor, o que é etnocentrismo? Lembra lá do vídeo anterior que eu falei para nós grifarmos as palavras mais importantes? Tá aqui, ó, palavrinha interessantíssima que vai trazer muito conhecimento para você. O que é o etnocentrismo? Etno, etnia, centrismo, centro. É você colocar uma etnia no centro. Você colocar um ponto de vista central e os outros não importam. Lembra lá, certo ou errado? Não tem essa de certo ou errado. São diferentes. Às vezes se complementam, às vezes se retraem, né? São opostos, mas são diferentes. Não é lado certo nem lado errado. O etnocentrismo, pessoal, foi palco de muitas guerras e muita violência, de escravidão na sociedade humana, e nós temos que combater esse etnocentrismo, porque isso é um preconceito. Você coloca a sua etnia no centro da discussão e as outras não importam. Não devemos menosprezar a cultura do outro. Devemos entender essas novas histórias, entender essas populações, saber como elas vivem, para evitar que ocorram tragédias, guerras civis, escravidão, etc, etc, né? E aí nós temos dois termos aqui, as sociedades da pré-história e a sociedade que veio na história. O que era essa pré-história? Uma sociedade que viveu antes da história? Não. Né? Era uma esse termo foi cunhado, né? Foi feito nesse momento em que era só considerado fonte histórica documentos escritos. Então, aqueles povos que viviam lá no passado, 10, 15, 20 mil anos atrás, eram povos que não sabiam escrever. Então, eram povos que não tinham escrita, logo, são considerados povos pré-históricos, né? Antes da história, porque nesse tempo, a história era considerada só algo escrito. Hoje nós temos novas fontes históricas, né? Ah, por que esse termo não muda então, professor? Porque já está enraizado, já está consolidado, né? As pessoas já estão acostumadas com esse termo. E quem eram esses povos, né, da chamada pré-história que não tinham escrita? Eram povos nômades, né? Viviam andando, perambulando pelas regiões mundo afora, que caçavam animais e colhiam, coletores, frutas. Eles caçavam e colhiam o que comiam. Acabou, vamos para outra região. Está muito frio, vamos para a região mais quente, certo? Com o passar do tempo, esses povos descobriram o fogo, né? Então, ó, tá frio, pô, não preciso mais sair daqui, posso me aquecer. Sedentarização. Constituem moradia fixa, começam a ficar em um mesmo local por mais tempo, né? Com o passar do tempo, ficando nesse local, eles precisam comer. Surgimento da agricultura. Eles precisam se proteger dos animais, então vamos domesticar outros animais, beleza? E com isso vai acontecendo uma revolução agrícola, né? Chamada Revolução Neolítica. Tem um período paleolítico, que é esse período de nomadismo, e com o surgimento da agricultura, da domesticação de animais, da sedentarização, esses povos fazem uma revolução agrícola, entram numa nova fase da vida, que é a fase do Neolítico. E com o passar do tempo surgem as escritas, né? As sociedades fluviais, sociedades essas que vão surgir na beira de rios. Sociedade fluvial, lembra lá, se você estiver confuso com esse termo, só lembrar. O time do Fluminense é do Rio de Janeiro. Então, sociedades fluviais, sociedades que viveram ou se desenvolveram próximas a rios. E aí nós teremos a Mesopotâmia, né, com o rio Tigres e o rio Eufrates. Temos a sociedade egípcia, que é uma sociedade que vai se desenvolver próxima ao rio Nilo. Teremos sociedades aqui na América, mas vamos deixar isso para uma outra aula. E isso vai fazendo com que essas sociedades
com a Revolução Agrícola, produzindo alimentos e essa produção sendo excedida, sobrando, a gente tem que vender essa produção. Surge o comércio, esses comerciantes ficam em pontos fixos e a partir dali novos comerciantes surgem. Novas pessoas vão morar perto desses comerciantes por conta da facilidade alimentícia. Cidades, vão surgindo as cidades, as primeiras cidades, que a gente chama de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem a sua própria lei, né? Note aqui o estado sendo o governo, a instituição. Então a própria cidade tem a sua própria lei, a sua própria moeda, o seu próprio costume, sua própria língua. Dava um trabalho às vezes para converter uma moeda em outra, então muita gente usava a própria mercadoria, né? Um alimento. Trocava um alimento pelo outro, porque a moeda de uma cidade às vezes não valia na outra, né? Então vamos trocar o alimento que vai dar certo. Ok? No Egito, vamos chamar a atenção para essa sociedade aqui, foi uma sociedade que a gente fala de teocrática, né? O governo era Deus. Teo, Deus, cracia, governo, lá do grego, ok? Era um governo onde o faraó era um rei, monarquia, e assumia a figura de uma divindade, de um Deus. Ele era o próprio Deus, ele era a figura de um poderoso Deus egípcio feito para governar as pessoas na terra. Haviam outros deuses, os egípcios eram politeístas, adoravam vários deuses. Um desses deuses era o próprio faraó, a figura viva desse cara. Imagina a importância de um governante que é encarado como um deus. Imagina só. Aqui na América, né, e aqui, vamos dizer assim, no território brasileiro, há várias hipóteses de como esse homem que surgiu na África chegou no Brasil. Observe o mapa do seu material que você vai entender melhor. Ele sai da África, parte pela Europa, parte pela Ásia e vem chegando até aqui a América, seja pelo Estreito de Bering, lá entre a Rússia e a Sibéria, seja entre a Sibéria e o Alasca, perdão, seja pelas vias marítimas, tá? Chegando aqui na parte oriental do nosso continente. Algumas hipóteses dizem que o homem brasileiro, né, chegou aqui no território há cerca de 12 mil anos atrás. Tem até um crânio encontrado em 1974 em Minas Gerais, de uma mulher com algumas características africanas, aqui no Brasil. Perceba a migração que essa pessoa fez, ou seus antepassados, né, e passou as características para ela. Essa mulher, esse crânio que foi encontrado, era um crânio feminino, foi apelidado de Luzia, a primeira brasileira. Dá uma pesquisada que você vai entender melhor esse assunto. E aqui na América, esse povoamento se deu a partir dessas hipóteses. São hipóteses porque nós não estávamos lá, então a gente estuda a partir de vestígios que essas sociedades deixaram, como flechas, arcos, pinturas rupestres, fontes históricas. Certo, pessoal? Esse foi mais um módulo. Dá uma lida no seu material, faça os exercícios, as atividades propostas. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.